Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos chamados a experimentar a graça de Deus a cada dia. Nesse dia 17 de agosto de 2023, que a graça amorosa de Deus cubra a sua vida. Eu convido você a acompanhar o Evangelho, a reflexão, e depois também a compartilhar com outras pessoas essa reflexão, e a curtir e comentar também no vídeo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 18, 21, 19 e 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados quando começou o acerto. Trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, assim como no nosso tempo, no tempo de Jesus, havia muitas questões, muitas perguntas sobre o perdão. É ainda presente muitos questionamentos acerca do modo como nós devemos perdoar, quando é mesmo que a gente perdoou, né? Se a gente deve perdoar infinitamente, né? Qual a postura que nós devemos ter também diante de uma situação que nos machucou, nos feriu. Tudo isso, todas essas perguntas, esses questionamentos, eles marcam de verdade a vida da gente e leva-nos a cada vez mais aprofundar nessa dinâmica do perdão. E a pergunta de Pedro é: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Tem uma medida, tem uma quantidade que a gente deve perdoar? E qual postura, né, nós devemos ter diante das pessoas na relação quando elas nos ofendem ou quando fez algo que nos machucou? Jesus, ele vai dizer que nós somos chamados a perdoar com amor, né? E o amor, ele não tem uma conta para poder dizer: olha, você deve perdoar 1, 2 vezes ou 3. O amor, ele acolhe a vontade de Deus, que é aquela de que nós devemos amar sempre. E se o perdão é a excelência do amor, porque é a modo como nós expressamos o amor de uma forma muito concreta, é perdoando, então nós precisamos de verdade exercitar este dom que o Senhor concedeu a cada um de nós. E existe uma dinâmica, né, para
para o perdão. E a dinâmica é nos espelhar, sobretudo, no modo de Deus agir para conosco. Ele nos acolhe, ele compreende cada um de nós e ele nos perdoa. Não porque a gente é merecedor do perdão, mas porque ele é perdão, porque ele é amor e porque ele acolhe a abertura de coração daqueles que, dirigindo-se a ele, vão fazer a experiência de, arrependidos, pedir o seu perdão. Então a dinâmica é nos inspirar no próprio Deus, que acolhe quem tem um coração aberto para o perdão. Assim também nós precisamos estar acolhedores daqueles que caminham conosco, que fizeram algo que nos machucou, que nos marcou e que estão arrependidos. Então nós precisamos exercitar este dom do acolhimento do outro que vem a nós e que deseja fazer as pazes com a gente. Então esse é um caminho muito importante que nós devemos seguir. A nossa inspiração, como disse, é o próprio Deus, né? E aí a parábola que Jesus conta ela é significativa para falar disso. Quando há uma abertura ao perdão, Deus perdoa. Porém, essa abertura ela não pode ser apenas uma abertura da boca para fora. É preciso ser algo construído a partir de dentro, é preciso ser algo experimentado, vivenciado e colocado assim à disposição do bem. O homem que foi perdoado pelo patrão tinha uma dívida grande, foi perdoado, ele saindo dali, ele não vive esse perdão. Por isso, o perdão que ele recebeu, ele não tem a continuidade, porque a continuidade do perdão vai se dar na vivência que a gente tem daquilo que nós recebemos. Perdoados, agraciados por Deus, nós somos chamados a dar também desta graça para as outras pessoas. E nós experimentamos essa graça. Deus, ele nos salvou, morreu por nós, pela nossa salvação. Então, nós devemos responder a essa graça grandiosa que Deus nos deu perdoando. E aí uma pergunta, o que é perdoar verdadeiramente? Às vezes a gente pensa que perdoando nós vamos voltar a ter os mesmos relacionamentos que tínhamos com a pessoa antes dela nos ofender. Olha, dificilmente isso vai acontecer. Outra coisa que não vai acontecer é da gente esquecer o que foi feito para nós. Talvez passe muito tempo, a gente vai esquecer. Mas o fato de lembrar não é sinônimo de não perdoar, né? Não é que eu preciso esquecer para poder dizer que eu perdoei. Eu preciso olhar a situação de um modo diferente. Eu preciso olhar a situação difícil pela qual passei com a pessoa que me ofendeu com um olhar diferente, com um olhar de amor, reconhecendo que ele errou e reconhecendo que mesmo assim eu posso passar sobre isso e se a pessoa tiver necessidade da minha ajuda, eu vou estar disposto a colaborar com ela e eu não vou desejar o mal para a pessoa. Então, o perdão, eu sempre gosto de lembrar, não é beijos e abraços. O perdão, primeiro, é não desejar o mal para outra pessoa e depois, na necessidade dela, eu estar disposto a acolher a necessidade dela e ajudá-la a superar tal dificuldade. Então, que nós abramos o coração para o perdão e abramos agradecidos a Deus que nos perdoou por primeiro, que nos amou por primeiro. Então, que a nosso perdão seja motivado pelo amor que nós experimentamos da parte de Deus. Ele nos perdoou, nós somos chamados a perdoar. E que busquemos, sobretudo, viver na busca do bem e do querer o bem dos irmãos e irmãs, também daqueles que um dia nos ofenderam, para que assim expressemos de verdade o perdão que nós queremos construir. A graça amorosa de Deus nos acompanhe e nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que o perdão de Deus motive-nos a perdoar e amar sempre a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Fica com Deus.